Lorena de Oliveira, A Violência contra a Mulher segundo Elayette Saffioti. Bom, o meu artigo, ele trata da violência contra a mulher, suas características, seu conceito e suas particularidades, tendo como base as obras de Elayette Saffioti, principalmente A Mulher na Sociedade de Classes e Gênero, Patriarcado e Violência. Eu utilizei como metodologia a revisão bibliográfica, né? Além dessas obras que eu mencionei, alguns artigos de outros autores que também complementam as ideias e vão de acordo com o que Saffioti falou, como, por exemplo, Silvia Federici, Bila Sorge, Flávia Biroli, Luiz Felipe Miguel e Bárbara Araújo. Eu utilizei também artigos que foram publicados no dossiê temático da revista Estudos Feministas, que foi publicado justamente em comemoração aos 50 anos da obra Mulher na Sociedade de Classe. Dentre outros aspectos, o artigo ressalta, no primeiro momento, a trajetória da autora como uma das principais teóricas da sociologia e também do feminismo no Brasil. Eu destaco que, apesar de ser uma concepção de que, na época das publicações, a autora nem sempre se denominava feminista, justamente por reconhecer que havia um certo preconceito na academia ao se intitular ou ao se dedicar às obras do feminismo, e que Elayette Saffioti também quis se posicionar enquanto uma socióloga do Brasil. Na primeira sessão eu destaco como os trabalhos da autora foram caminhando nesse sentido e como ao longo dos anos ela se consolidou como uma das principais pensadoras do feminismo no Brasil. Na segunda sessão eu aprofundo já na questão da violência contra a mulher, trazendo os elementos principais para a construção desse tipo de crime no Brasil, em que a autora trabalha com marcadores específicos, além do gênero, como a raça, e também que ela constrói outras estruturas para melhor compreender a violência contra a mulher, como, por exemplo, a construção que ela faz acerca do conceito do patriarcado e de como a violência se manifesta a partir das relações conjugais, né, nos casamentos e também entre as relações familiares, em que o lar da mulher acaba sendo o local de principal violência e em que os seus principais agressores são os seus próprios familiares, né? Mesmo que não seja o seu cônjuge ou companheiro, acaba sendo seu pai, irmão e filho. Nessas considerações, a violência contra a mulher ela é apresentada como um problema estrutural e cultural do Brasil, que também é uma das faces de uma estrutura maior de opressão, dominação e exploração, que é o próprio sistema capitalista. Com isso, a autora vai articular como a organização da sociedade por meios de classe também é um dos fatores que propicia para que a violência contra a mulher, o machismo e o sexismo seja perpetuado no Brasil ao longo de várias décadas, né, e que ainda é um problema latente até os dias atuais. O artigo ele não propõe solucionar a matéria ou exaurir o tema, até porque é um tema muito complexo e muito longo, mas ele se delimita em realmente compreender a violência contra a mulher pelo contexto histórico e por toda a bibliografia e revisão que foi feita pela autora ao longo dos anos. Nisso, os outros autores, como a Silvia Federici, são apresentados para complementar a análise do patriarcado, evidenciando que é um processo estrutural não só do Brasil, mas também global, em que a subjugação das mulheres foi algo pensado ao longo dos anos, como, por exemplo, o processo de caça às bruxas, que foi uma forma de limitar a liberdade da mulher e controlar os seus corpos. E trago também referências do Brasil, como a Flávia Biroli e o Luiz Felipe Miguel, que vão tratar da questão de como a intimidade do casamento foi algo que ajudou na perpetuação da violência ao longo dos anos, e complementando também com artigos da Bila Sorge, que vai discutir como a obra de Elayette influenciou ao longo dos anos e como a construção do conceito e de todos os argumentos que ela trouxe foi algo essencial para a compreensão da violência contra a mulher no Brasil.
Nisso, o artigo contribui no sentido de mostrar que a violência contra a mulher ela não é um problema limitado, restrito ao gênero, mas que ela envolve tantos outros marcadores sociais, como raça, classe, etnia, adentrando um pouco no conceito da interseccionalidade, e também de evidenciar que Eliette Safioti é uma autora que merece destaque e as contribuições dela, tanto na sociologia como no feminismo no Brasil, até hoje são ainda muito marcantes e muito proveitosas para essa área de estudo. Obrigada.